seguimos conversando com alguém do Rio de Janeiro, viu? Porque, como sempre, abrimos o nosso quadro indo até a cidade do Rio de Janeiro conversar com o jornalista Fernando Molica. Molica, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Elisa. Bom dia a todos. Vamos lá, porque temos muitos assuntos hoje para, na sequência, ouvir a sua opinião, viu, Fernando Molica? Começamos falando sobre a CPI da pandemia, que questionou o reverendo Hamilton Gomes de Paula sobre as tratativas de compra e venda de vacina que envolveram agentes privados e autoridades públicas. Hamilton chorou em um determinado momento de ontem, pediu perdão e não conseguiu explicar o contato próximo com o Ministério da Saúde. O momento de maior tensão foi causado por uma apuração da analista de política da CNN, a Renata Goscini. O reverendo foi confrontado com os e-mails revelados pela CNN, que mostram uma negociação de vacinas dele com vários municípios. O início do depoimento, o reverendo havia dito aos senadores que não havia negociado qualquer coisa. Vamos ver então esses dois momentos. Eu não conversei com nenhum governador, eu não conversei com nenhum prefeito, eu não conversei com nenhum município. Foi colocado à disposição, primeiro, para o MS, o Ministério da Saúde. Eu não tinha contatos. Os contatos que eu tinha eram sempre de forma formal, de forma eletrônica. Só para entender, o senhor preparou um e-mail e no e-mail disse, olha, tem um pessoal aqui vendendo, assim, oferecendo vacina. Vocês estão dispostos a recebê-lo? Foi assim? Foi feito um e-mail, encaminhamos o e-mail. Nós estamos diante de uma escassez de vacina a nível mundial e eu queria vacina para o Brasil. Eu me sinto, tenho culpa, sim, e esse erro que eu cometi foi um erro que, se pudesse voltar atrás, eu voltaria. Hamilton de Paula ainda afirmou que as vacinas eram oferecidas por $11 a dose e não por 10, como defende a Davat. A empresa reforçou nesta terça-feira que jamais enviou proposta de $11 ao Ministério da Saúde. Em nota, a Davat Supply afirma que o representante da empresa no Brasil, Cristiano Carvalho, agiu de forma independente e que o reverendo Hamilton de Paula nunca foi credenciado como representante da empresa. Fernando Molica, minha nossa, parece que a gente está olhando um novelo assim, de uma linha, né, de lã, completamente inosado e tentando, encontrar a pontinha, né, para conseguir tirar o nó de tudo isso. Como você avalia o depoimento, então, do que se diz, né, se intitula reverendo? Olha, foi uma enrolação, foi um negócio inacreditável, absolutamente surreal. É como se, sei lá, há 2 anos, quando a gente não se conhecia, eu mandasse um e-mail, Elisa, tem um skate maravilhoso aqui para te vender, e aí você marcasse uma reunião comigo e achasse que eu era vendedor de skate, uma coisa que eu nunca cheguei perto na vida. Enfim, só que o sujeito foi isso. De um dia, ele ontem começou o depoimento dizendo que um belo dia ele mandou um e-mail, meio-dia e pouquinho, ali para o Ministério da Saúde, para um órgão do Ministério da Saúde, marcando uma reunião, sugerindo a reunião para aquele mesmo dia, às 16h30, sem qualquer intermediação, sem qualquer indicação, e mesmo assim foi recebido. E aí, assim, o depoimento dele foi marcado por muitas contradições, teve essa revelação importante, né, da nossa colega Renata Goscini. Houve uma série de outras, os papéis da tal ONG, uma ONG que utiliza um nome, Secretaria Nacional, dá a entender que é um órgão oficial. Os papéis tinham vários logotipos, até da ONU, da Organização das Nações Unidas. E é tudo mentira, ele não tem autorização de ninguém para isso. Aí depois também houve histórias, ele admitiu, quando houve um diálogo dele por WhatsApp, que ele revelou ali uma proximidade com o poder, com pessoas do poder. Aí, perguntado sobre isso, ele falou, isso foi uma bravata.
Ou seja, um pastor, aí diz que faz bravata, que fala mentira no meio das negociações. Foi um depoimento complicadíssimo. Eu há pouco conversei com o senador Alessandro Vieira, que é um dos integrantes da CPI, e ele falou uma frase aqui curiosa. Ele falou, olha, é impressionante a quantidade de malucos e trambiqueiros que rodeia esse governo. É por aí. E aí ele diz, olha, que em alguns casos não é só trambiqueiro, não é preciso até um certo grau de loucura para fazer as coisas que eles fazem e querem que a gente acredite que seja verdade. Elisa. Fernando Mollica, como você avalia, então, as divergências, no depoimento de Hamilton após a CNN mostrar os e-mails que comprovam o contato dele com municípios brasileiros? A gente teve, então, um início de discurso, de afirmação e, de repente, quando foi se encaminhando para o fim, após a divulgação desses e-mails, o discurso mudou. E aí, como você interpreta isso? Essa rede, mesmo sem utilizar aqui os adjetivos do senador Alessandro Vieira, existia uma rede informal de contatos de pessoas que não tinham nada a ver com a atividade fim. É aquela história, você vai comprar vacina e tem um pastor, tem um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, oficiais da reserva, do Exército, da Aeronáutica. O que esse povo está fazendo vendendo vacina? Como é que esse povo consegue ser recebido no Ministério da Saúde? Isso são questões que são fundamentais. Aí, numa hora do depoimento, ele citou um outro coronel, o Elcio Bruno de Almeida, que é da reserva, que tem uma ONG, Força Brasil, que tem um site muito bolsonarista, que defende todas as bandeiras do governo. E, segundo o reverendo, esse Elcio é que teria contatos com o governo. Forma-se uma rede de interesses não muito claros, de interesses que estão obscuros em torno dessa negociação. Ok, a vacina não foi comprada. Essa história não acabou não rendendo em nada, mas não rendeu em nada também porque o caso veio à tona. E outra compra de vacina, a Covaxin, houve uma reserva, houve um empenho, ou seja, burocraticamente o governo assinou um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais para comprar vacina, no caso da Covaxin, e esse dinheiro foi empenhado. Então não foi algo tão simples, o dinheiro não foi comprado. Não. Houve negociações, houve conversas e isso precisa ser muito bem esclarecido. Elisa. Vamos aqui para o nosso próximo assunto. O ministro da Defesa, o general Braga Neto, vai ter de se explicar na Câmara dos Deputados sobre aquela ameaça às eleições do ano que vem, caso o voto impresso não seja aprovado. Vocês se lembram disso? A gente trouxe aqui na programação da CNN e também depois ouvimos as opiniões aqui no Liberdade de Opinião. Uma data ainda não marcada para ouvir o ministro, mas como ele foi convocado, a presença é obrigatória. A adoção do voto impresso auditável é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. E por meio de um interlocutor, Braga Neto disse que, sem voto impresso, não vai ter eleição. Essa frase foi dita diante de várias pessoas, além do próprio presidente da República dentro do Palácio do Planalto. E chegou rápido aos ouvidos do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Muito bem, Fernando Mollica, como você avalia, então, politicamente, essa convocação feita pela Câmara ao general Braga Neto? Bem, é uma convocação legítima, uma convocação necessária. O general Braga Neto está na reserva, ele é um militar da reserva e ocupa um cargo civil. O Ministério da Defesa é um cargo civil, ele foi criado no governo Fernando Henrique e desde então ele vinha tendo os seus titulares eram civis. Essa mudança só houve no governo Michel Temer, quando ele nomeou um militar da reserva. E aí veio o governo Bolsonaro, que manteve aí pegou essa herança de Michel Temer e continuou nomeando militares para o cargo do Ministério da Defesa. Agora, isso precisa ser explicado. Ministro da Defesa é um cargo político, como são os cargos de ministros. Ministros são políticos. Agora, não cabe ao Ministério da Defesa dar palpite em política brasileira, em decisões que cabem ao Congresso Nacional, que cabem a uma discussão à sociedade brasileira. Ele, num primeiro momento, ele soltou aquela nota negando aquela reportagem. Esse caso veio à tona por uma reportagem do jornal Estado de São Paulo. O ministro negou que tivesse feito tal pressão, que tivesse feito tal ameaça, a palavra correta é ameaça, mas na mesma nota, que ele leu uma nota, ele levanta a discussão do voto impresso. Ele fala que é importante do voto impresso, enfim, é algo contraditório. Não cabe à pasta dele
discutir voto impresso. O cidadão Braga Neto tem todo o direito de ter suas opiniões políticas, de ter seus votos, mas isso não pode ser confundido com a sua função de ministro. Ele é o comandante-em-chefe, é o presidente da República, mas ele é ministro da Defesa e ele, poucos dias antes, ele tinha soltado uma nota contra a CPI, uma nota também assinada pelos comandantes das três forças. Então é algo que ele precisa explicar. O cargo dele é um cargo de ministro, como qualquer ministro, ele pode ser convocado pelo Congresso Nacional, agora no caso pela Câmara dos Deputados, é importante que ele vá e esclareça isso. Vamos parar de ficar brincando com essa história de se eu não gostar, eu desrespeito a Constituição, se eu não quiser, não vai ter eleição. A eleição não pertence, a lógica da eleição, a determinação da eleição não pertence ao presidente, ao ministro, ao PT, ao ninguém, a nenhum partido. Isso é da Constituição brasileira, isso tem que ser obedecido, isso não pode ser discutido. O simples fato da gente discutir a possibilidade de não realização de eleições é um sintoma que não estamos bem. É um sintoma de algum tipo de doença na sociedade brasileira. Elisa. E até que ponto essa convocação do ministro, que foi convocado pela Câmara dos Deputados, a presença dele pode demonstrar alguma fragilidade para o próprio ministro ou alguma fragilidade para o próprio governo com o Congresso Nacional? Poderia existir essa relação de uma visão não tão positiva com o comparecimento dele, Mollica? A questão é a seguinte, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, né? É isso. Na construção de Brasília, tanto o plano do Lúcio Costa quanto os prédios do Oscar Niemeyer, eles fizeram questão de a Praça dos Três Poderes colocarem o Congresso Nacional no centro. Quando você olha para a Praça dos Três Poderes em Brasília, quem está no meio, quem está no centro é o Congresso Nacional. O Palácio Planalto está de um lado e o Supremo Tribunal Federal está de outro. Mas no centro está o Congresso Nacional, que é o primeiro representante do povo, é o primeiro representante, deputados e senadores, são aqueles que nós elegemos também presidente da República, mas os deputados e os senadores são aqueles que representam de uma maneira mais ampla todas as contradições, todas as posições da sociedade brasileira. Então, cabe sim ao Congresso Nacional fazer esse tipo de vigilância. O Congresso Nacional é cheio de defeitos? Nós também somos. Em todos os ramos da sociedade, temos bons e maus, isso não é um privilégio do Congresso Nacional. Quem está ali foi eleito, quem está ali representa os melhores interesses do povo brasileiro e também os piores. Isso é do jogo. Então cabe ao Congresso Nacional fazer isso é normal em qualquer democracia, isso não pode ser visto como provocação, como sinônimo de crise. Provocação é condicionar a realização de eleições a uma determinada atitude, a uma determinada providência. Isso sim é provocação. Elisa. Precatório. Vamos falar sobre isso, aquela palavrinha que causa uma dor de cabeça, principalmente na vida de quem está esperando por um pagamento, né? Tem uma dívida e muitas vezes morre sem nem ver esse pagamento chegar. Precatório é uma dívida líquida e certa que o governo tem de pagar, não é mesmo? Só que depende. Se disso depende ter recursos para bancar um Bolsa Família de grande valor eleitoral. Você vai conferir agora o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse sobre o assunto, separado por um espaço de 11 meses. E o que ele diz agora sobre os mesmos precatórios. Veja aí. Nós sabemos que precatórios são dívidas líquidas e certas, transitadas em julgado. Ninguém vai botar em risco a liquidação de dívidas do governo brasileiro. O governo vai pagar tudo. Essas causas do cidadão brasileiro contra o Estado brasileiro, eu não vou entrar no mérito, elas evidentemente têm que ser honradas. Agora, eu preciso de capacidade de pagamento. Então, esses direitos estão muito longe de ser calote, eles são um título, uma exigibilidade contra o governo brasileiro. Devo, não nego, pagarei assim que puder. Inclusive, estou criando esse fundo para que, vendendo as estatais, vocês possam usar o mais rápido possível, como era possivelmente a intenção de todos esses grupos que andaram acumulando essas dívidas. Fernando Mollica, vamos pagar, com certeza vamos pagar, e agora devo, não nego, pago quando puder. Tá difícil ter dívida com o governo, hein? Como resolver essa equação, hein? E na sua opinião, o que aconteceu nesses 11 meses para gerar essa mudança de discurso de Paulo Guedes?
Bem, nada como a vida real, né? Outro dia ressaltei aqui, o ministro Paulo Guedes nunca tinha exercido um cargo público. Então ele chega no governo cheio de ideias, ia vender a função estatal, ia arrecadar 1 trilhão, ia fazer, ia acontecer, e fez muito pouco. Né? Quando ele cai na vida real, ele enfrenta limitações com o próprio Congresso Nacional, que defende alguns interesses legítimos ou ilegítimos, na maior parte até legítimos, resistências do próprio presidente da República, que tem uma dificuldade muito grande de contrariar setores organizados. Então, o presidente não se conforma com o fato do cobertor ser curto. Então, isso limita muito Paulo Guedes. Agora, essa frase, devo não nego, ontem eu falei aqui, né? Cantei essa pedra ontem, quando falei essa história do devo não nego. Porque, assim, as pessoas têm processos contra a União. Pessoas físicas, estados, pessoas jurídicas, empresas, portanto, processam o governo federal. Né? O governo comete injustiças. E aí isso vai, demora anos, 5, 10, 20 anos, às vezes 30 anos. Aí vem a justiça e manda, tem que pagar. Aí o governo agora vai dizer, olha, não vai dar não, vai ser assim não, vou parcelar, vou dividir em 9 anos. Não é simples. Algumas dívidas são muito pesadas, que o governo está dizendo que até determinado limite vai pagar logo. A partir daí, de algum limite, vai jogar para frente, alega, até com razão, que a conta aumenta muito, cerca de 35 bilhões por ano, mas enfim, são dívidas líquidas e certas. E há entre os economistas até um medo de que isso seja visto como um calote, uma pedalada, algo que possa afetar até a credibilidade do governo, porque o governo também todo dia vai pegar dinheiro emprestado no mercado, se compromete a pagar aquele título em 10, 20, 30 anos. Se não paga o precatório, se adia o pagamento do precatório, será que vai cumprir os outros compromissos? É uma equação política, é uma decisão política. Faltou planejamento aí no governo, que muita gente tem dito. Faltou planejamento, até estabelecer algum grau de limite, um percentual de limite na Constituição para esse pagamento. Agora vai ter que pagar, de algum jeito ou de outro. E aí o governo veio com essa ideia do possível calote e os governadores já estão chiando que boa parte dessa dívida, se eu não me engano é em torno de 16 bilhões, é uma dívida pagamento aos estados, aos governos estaduais. E isso aí, um ano e pouco antes da eleição, você não pagar uma dívida líquida e certa, não jogar esse dinheiro no caixa dos estados, é muito complicado. Certamente haverá algum grau de resistência nisso. Elisa. Bom, vamos falar então sobre o dia de hoje, quarta-feira, 4 de agosto, na CPI da pandemia. O coronel da reserva, Marcelo Blanco da Costa, vai ser ouvido. É daqui a pouco, viu? A partir das 9 horas da manhã, você sabe que tudo isso, os bastidores, informações, análises, você acompanha aqui ao vivo na programação da CNN Brasil. Mas falando então sobre o coronel Marcelo Blanco, ele foi citado diversas vezes em outros depoimentos. E o ex-diretor substituto do Departamento de Logística do Ministério da Saúde teria participado de um jantar em Brasília, onde teria sido feita a proposta de pagamento de propina na comercialização de doses da vacina AstraZeneca. Fernando Molica, qual a sua expectativa, então, para o nome de hoje na CPI da pandemia? É um nome importantíssimo. Isso precisa ser explicado, como até há pouco a Basília lembrou. Às vésperas do tal jantar, do tal chopp, ele abriu uma empresa de representação, que, entre outras funções, ele, Coronel Blanco, abriu uma empresa de representação que, entre as suas funções, estava de negociar equipamentos médicos. Então isso foi, poucos dias depois, ele até ampliou o escopo de negócios dessa empresa. Então a gente teve aquele depoimento do Roberto Dias, né, que era o diretor de logística do Ministério da Saúde. O Roberto Dias disse que estava jantando com um outro personagem dessa história quando chegaram ao restaurante, o Coronel Blanco e o Dominguete. E aí houve aquela conversa, aquela suposta conversa que, segundo Dominguete, houve aquele pedido aí de um sobrepreço, de uma propina de $1 a mais por vacina. Isso precisa ser explicado, né? Aquela história, esse jantar estava combinado ou foi por acaso? Aí, rapaz, que coisa, encontrei você aqui, senta aqui, você não quer comprar vacina, não? É um negócio meio esquisito, mas enfim, tudo é esquisito nessa história. Então isso precisa ser esclarecido.
Precisa ser esclarecida também essa vocação empresarial do coronel, que logo depois abre, pouco antes desse jantar, abre uma empresa. Ele foi exonerado do Ministério da Saúde, o coronel Blanco. Ele tinha um cargo no Ministério da Saúde até janeiro, quando ele foi exonerado, mas ele continuou até junho, ele tinha um encargo no Ministério da Saúde. Junho agora, até 2 meses, né? 2 meses. Ele tinha um encargo, uma possibilidade, ele era o substituto eventual do diretor de logística, no caso, Roberto Dias. Então ele manteve ligações com o Ministério da Saúde, mesmo depois de exonerado do cargo de assessor. Então isso precisa ser explicado, isso precisa ser detalhado. O que ele fazia aí? E explicar também essa história de tantos coronéis que são citados nesse processo. São coronéis da reserva? Sim, mas coronéis da reserva que só foram parar no governo depois da ida do general Pazuello, primeiro na condição de secretário executivo, depois na condição de ministro da Saúde. Hoje a CPI dá uma boa oportunidade para isso. Vamos esclarecer, afinal de contas, que papel ele exerceu nessa história toda e tentar desempatar esse jogo de versões em torno daquele jantar do dia 25 de fevereiro, lá em Brasília. Elisa. Veremos tudo isso, então, e você vai acompanhar ao vivo com a gente aqui na CNN Brasil. Fernando Molica, primeiro, obrigada por mais um dia. E segundo, se você tentar mesmo me vender um skate, eu vou te contar que essa negociação vai ser bem facinha, viu? Se ele não tiver quebrado, tiver bem ajustado, aceito. Só que eu vou te oferecer um cheque sem fundo. Topa? La garantia sou Joe. Obrigada, Molica. Bom dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.